Êxodo 3, a partir do verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, que é Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa sarça de fogo do meio de uma... Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. O plano da salvação de Deus tem seu ponto áureo na revelação do Verbo de Deus, quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnou para por fim a situação de perdição e condenação da raça humana, dando ao homem a graça de se reconciliar com o Criador, libertando do poder do pecado e da condenação do inferno. Como escreveu o apóstolo João no seu evangelho, João 1,14, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas, irmãos, eu quero chamar a vossa atenção que o plano salvífico de Deus para a humanidade, ele tem sido posto em ação desde lá do Éden, por ocasião da queda do homem, quando o Pai Celeste, ele prometeu o descendente que feriria a cabeça da serpente chamada Diabo. O livro de Êxodo, também conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, ele narra a boa nova da intervenção de Deus na existência de um grupo de pessoas, isto é, eram 12 famílias israelitas que vieram habitar nas terras do Egito, fugindo da seca, quando José era governador do Egito. E ali eles cresceram, se multiplicaram e se desenvolveram. Mas Israel agora estava em uma situação de impossível. Ele estava cativo no país mais forte do mundo, cativo no Egito por 400 anos.
E naquela penosa situação, eles clamaram aos ouvidos de Deus. E o Senhor os ouviu. O Senhor viu a situação e aí se lembrou de todas as suas promessas a Abraão e se moveu a favor deles. O povo de Israel chamava a atenção de Deus com um forte clamor. Era chegado o momento certo de Deus agir. A terra prometida deveria passar para o domínio de Israel após o exílio do Egito e depois que a culpa dos cananeus já havia chegado ao ponto culminante. Deus tinha prometido isso a Abraão e o tempo havia chegado. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 15, só para a gente ver essa promessa do Senhor. Gênesis capítulo 15, quem está com a Bíblia, verso 13 e 16, que diz assim: então foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina na terra alheia e será reduzida à escravidão e será aflita por 400 anos. Isso Deus falando no momento de aliança ali com Abraão, e Deus já estava revelando a Abraão que isso ia acontecer com o seu povo. Verso 16, ele diz: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus estava dizendo a Abraão que a iniquidade dos povos que habitavam em Canaã ia chegar ao limite que Deus ia tomar providência, iria fazer com que o povo do Senhor viesse habitar na terra de Canaã e expulsar os povos de lá, como eram os amorreus. E aí, em meio a este clamor, que eu penso que o povo não aguentava mais de tanta opressão do Egito, Deus chama a atenção. Deus chama a Moisés e se revela a ele no Horebe, isto é, no monte de Deus, para confiar a missão de libertar o povo. Era uma extraordinária demonstração de sinal. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, e ele viu um grande sinal ali, que a sarça ardia em fogo, mas não consumia. Era natural no deserto. Uma sarça, pela temperatura, ela pega fogo, mas aí consumia. Mas aquilo chamou a atenção dele, porque a sarça continuava sempre com os seus galhos e com as suas folhas. E aí ele foi ver, para ver o que é. Neste momento, o anjo do Senhor, no meio da sarça, mandou ele parar, tirar as sandálias dos pés, porque o lugar em que ele estava é santo. O lugar em que Deus está, irmãos, ele se torna lugar santo. Deus está neste lugar, e esse lugar é um lugar santo. Eu gostaria de, nesta noite,
nós meditarmos em 3 atributos de Deus, 3 palavras que nos chama a atenção nesses versos, nos versos 7 e 8, para nos lembrarmos, quando estivermos diante de uma aflição, que muitas vezes nos acomete, de que o Senhor Deus, Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que ouve, e Ele é um Deus que responde, um Deus que liberta. O Senhor Deus é um Deus que vê. Observe, irmãos, que Deus viu os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, ele desperta a atenção de Moisés do meio da sarça que ardia em chama e não se consumia. E não só isso, ele se identifica a Moisés como o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós precisamos lembrar que Moisés, ele estudou nas ciências do Egito e era uma nação que tinha vários deuses. Então era preciso que Deus se identificasse ali para saber que não era qualquer Deus que falava com ele, mas o Deus dos seus pais que ele conhecia. Então Deus diz a Moisés: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Deus vê, Ele percebe, Ele observa a aflição do seu povo. Esta é a verdadeira revelação de Deus. O Deus que percebe e vê o seu povo. Às vezes, nos sentimos como se ninguém soubesse o que estamos passando, o que estamos enfrentando. Mas a verdade, irmãos, é que Deus vê. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele sabe as tuas dificuldades, Ele sabe as incompreensões que você tem sentido, Ele sabe, por vezes, as tuas lágrimas, Ele sabe as tuas necessidades. Interessante que nos dias de hoje, a percepção, o ver humano tem perdido a dimensão de um para com os outros. As pessoas muitas vezes estão mergulhadas nos seus próprios interesses, esquecidas da dimensão humana de perceber aquele que está além de si ou de perceber o seu próximo. E o resultado disto é uma sociedade de pessoas egoístas, marginalizadas e até violentas. Às vezes, dentro das próprias famílias, as pessoas não se conhecem, não socorrem, não admiram uns às outras, não se amam, e até, às vezes, sem nenhuma razão aparente, toma o seu parente como um rival, esquecendo-se que família, irmãos, é algo sagrado, é algo que não podemos perder isso de vista, porque é no momento da necessidade que você recorre ao seu familiar. Às vezes, também, aos olhos dos outros,
parecemos tão fortes, capazes de lidar com tudo, mas só Deus sabe, muitas vezes, o que você passa. Só você e Deus sabe o passar na sua vida. Mas a graça de Deus, que nos vê nas nossas fraquezas, é que nos fortalece, de maneira que o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Eu quero dizer, irmãos, que Deus não está distante do que você vive. Ele tem percebido você, Ele tem percebido as suas necessidades, porque Ele é o Deus que percebe. Essa foi a conclusão de Agar, a egípcia, serva de Sara. No deserto, ela sozinha, sem a sua senhora, sem o convívio da família, né? Sem amor, sem a proteção da sua senhora, ela percebeu que Deus havia. Ela reconheceu dizendo: Tu és o Deus que me vê. Ela dizia: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. O Senhor te vê. E Deus age a partir da percepção que Ele tem do seu povo. No livro de Êxodo, Ele viu o povo. E hoje Ele também nos ensina essa dimensão humana de perceber. Deixa eu dizer outra coisa. Em outra dimensão também o inimigo trabalha contra nós. Nós não podemos ver todos os movimentos do diabo, não podemos. Mas Deus vê e Ele abre caminho onde não há caminho, mesmo quando a gente não estamos percebendo o agir de Deus, mas Ele está agindo em nosso favor. Conta-se uma história que foi pintado um quadro de uma partida de xadrez, no momento em que era dado ali um checkmate. E aí chamaram aquele quadro de checkmate. E esse quadro foi colocado em um museu. Acontece que um certo mestre de xadrez, muito campeão mundial, ele visitou aquele museu e ele passou algum tempo olhando aquele quadro checkmate. Aleluia. Depois de alguns minutos, ele declarou assim: há um movimento aqui para salvá-los. Ele viu um movimento que não tinha sido percebido por mais ninguém, onde não seria mais ali um checkmate. Deixa eu dizer uma coisa. Deus vê os movimentos que não podemos ver. A sua vida pode estar no emaranhado, sem saída, mas Deus olha e diz: tem solução. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, declara que o Senhor vai abrir um caminho para o escape. O texto de 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará
tentar além do que podeis. Antes, na tentação, dará também o escape para que possais suportar. Aleluia! Esse é o Deus que vê. Mas também o Senhor Deus é um Deus que ouve. Ainda no verso 3, na parte B, diz assim: e ouvi, o Senhor diz, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. A Bíblia diz que depois da morte de José, levantou-se no Egito um novo rei, que não conhecera José. E aí passou a escravizar os israelitas com a intenção mesmo de destruí-los. Mas quanto mais eles eram oprimidos, mais eles se multiplicavam. E a narrativa bíblica, se você volta aí no capítulo 2, no verso 24, bem pertinho aí do início do capítulo 3, você voltando aí no verso 24 do capítulo 2, a narrativa diz que o povo gemia sob a escravidão e o seu clamor chegou até Deus. Diz assim: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Pois então, a outra revelação da dimensão humana que provém de Deus é o ouvir, é o sentir a necessidade do outro. Essa é uma dimensão tão desprezada hoje em dia pela humanidade, mas é encontrada na revelação implícita do agir de Deus. Ele ouve, assim como o salmista expressa na sua canção do Salmo 66, 19. Entretanto, Deus tem ouvido o que tem atendido a voz da oração. Se você está enfrentando alguma situação difícil, algum impossível na sua vida, a primeira coisa que você deve sempre perceber é que Deus, Ele está perto quando clamamos o seu nome. Deus ouve. Há uma linha de comunicação, irmãos, que nunca está ocupada. Seus ouvidos estão sempre abertos. E Ele deseja que você o clame, para que Ele possa mostrar-lhe grandes e poderosas coisas que você não conhece. Ouvir, sentir o que o outro diz, dar-lhe atenção, é ter empatia, é parar para ouvir, para escutar. Foi dito aqui, Deus deseja ouvir você, a sua petição, a sua história, mesmo que Ele está vendo, mas Ele quer te ouvir. Quantas vezes você grita, mas a multidão não te ouve. Seu amigo não lhe ouve, os seus filhos não lhe ouvem, o seu cônjuge não lhe ouve. Porém, insista em gritar, insista em falar, insista em clamar. Deus tem te ouvido, mesmo em meio à multidão, mas Ele te ouve. Foi assim com o cego Bartimeu. Bartimeu não nasceu cego, não. Mas por algum infortúnio
infortúnio da vida, né, ele perdeu a visão e passou a mendigar à beira do caminho. E aí, quando ele soube que Jesus ia passando por ali, ele passou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu? Jesus disse: chama ele aqui. Chama ele aqui. E aí, tendo perguntado o que ele queria, Senhor, que eu volte a ver. O Senhor, né? Então Jesus disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Foi assim também com o chefe da sinagoga, o Jairo. Diz a palavra de Deus que Jairo falava ainda, quando veio algumas pessoas lá da casa dele, dizendo: tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Jesus, ouvindo aquilo, disse: não temas, crê somente e ela será salva. Se queremos que Deus nos escute, precisamos clamar. Nossa esperança em Deus não pode ser um grito apenas que fique na garganta, algo que fique em silêncio. Porque, embora o Senhor veja a nossa necessidade, o diálogo faz parte do processo de Deus nos responder às nossas petições. Nós precisamos falar a Deus, não como se fosse uma ordem, mas para expressar claramente as nossas necessidades. Deus não precisa, irmãos, de palavras bonitas, não, mas que você seja sincero no seu falar com Ele. A dimensão humana que Deus utiliza para se comunicar conosco é o ouvir, o sentir. E nessa dimensão, Ele se apresenta cheio de misericórdia e de verdade. Mesmo que não mereçamos, Ele se apresenta com misericórdia. Lembrando que, se a oração é importante para nós, também será importante para Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas chegam assim, tão sem fé: Deus abençoa, Deus não sei o quê. Como se não tivesse sentido. Mas a sua insistência ali, a sua fé naquilo que você está buscando, o propósito que você está querendo, que de fato você está precisando e querendo, Deus ouve e responde a tua oração. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também, irmãos, Deus espera que nós sejamos assim, ouvinte na relação de um para com os outros. Ter a capacidade de sentir o nosso irmãos. Diz a palavra de Deus em Mateus 18:15, diz assim: se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Só vocês dois. Aí diz assim: se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. A palavra aqui fala de alguma forma de desentendimento que porventura venha acontecer entre irmãos. E aí, quando o ofendido
ou mesmo o ofensor procura o irmão para um diálogo sobre aquele desentendimento, a Bíblia diz que você ouça seu irmão. Que você ouça o seu irmão. O texto diz assim: se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Isso não está falando de salvação, não, irmãos. Está falando da relação de amizade que é realizada, renovada ali, que é restaurada. Essa relação de amizade, e isso trará benefício para a comunidade da igreja. Porque se do contrário não ouvirmos nosso irmão, nós não estaremos imitando o Pai Celeste que ouve as nossas orações. E ainda mais, não estaremos trazendo, nós estaremos, se não ouvirmos nossos irmãos para restaurar a amizade, nós estaremos trazendo malefícios para a comunidade da igreja. Perceberam, irmãos? Amém? O terceiro ponto que eu quero falar é que o Senhor Deus é um Deus que responde, é um Deus que liberta. Deus fez uma aliança com Abraão para estar com os seus descendentes, como está escrito em Gênesis 15, 18, que diz assim: naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ora, Deus falou isso com Abraão no momento de uma cerimonial de aliança. Abraão tinha partido alguns animais e colocado em círculo. E nesse ritual de aliança, aquelas pessoas que faziam parte da aliança deveriam circular em meio aos pedaços de animais. E aí, enquanto era dia, Abraão afugentava os animais que queria pegar aqueles pedaços, até que anoiteceu. E Abraão já estava sonolento. E diz a palavra que veio uma tição de fogo e passou em meio àqueles pedaços de animal, confirmando a aliança. Era o próprio Deus fazendo aliança com Abraão naquele momento. E ele disse, a tua descendência dei esta terra, desde o rio Egito até o rio Eufrates. E aí, mesmo que eles viessem a se esquecerem de Deus e da aliança de Deus, Deus nunca os esqueceria, porque uma aliança não pode ser quebrada. Na aliança de Deus conosco, ele diz assim, o Senhor diz assim: eu nunca te negarei. Aleluia. Mesmo que você me negue, pois não posso negar a mim mesmo. Eita, lá mais santa. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11, diz assim: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo.
Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Jesus escreveu o Novo Testamento em sangue, para mostrar o quão comprometido é Deus conosco. Ele deu a vida do seu Filho para salvar a nossa. Como está escrito, mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas voltamos para o verso 7, aqui do capítulo 3. Diz assim, aliás, capítulo 8. Desculpe, irmão. Verso 8 do capítulo 3. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci para livrá-lo da mão dos egípcios. O texto diz que Deus desceu do céu. E aí, os antigos entendiam essa expressão, desceu do céu, como algo literal. Que Deus desceu do seu trono e desceu até a terra para livrar o seu povo. Mas hoje o entendimento é que Deus está à disposição para realizar alguma obra, ou mesmo iluminar, punir, recompensar e até intervir. Deus está vendo nós aqui também. Estamos entendendo a palavra do Senhor. Ele vê a nossa atitude. Ele vê porque nós vimos ao culto. Ele vê se nós estamos assimilando a sua palavra nessa noite. Porque Ele quer nos edificar. Ele quer que quando nós viemos à sua presença, viemos com intrepidez, sem temor. Mesmo que você tenha cometido alguma falha, entrar em sua presença com intrepidez, porque hás de achar um sacerdote santo que lhe perdoa as falhas. Por isso desci para livrá-lo. Esse é o cuidado de Deus com o intuito de remover o terror imposto pelos egípcios ao seu povo. Deus estava prestes a intervir em favor de Israel e libertá-lo do cativeiro. Deus não é Deus de inatividade, mas Deus é um Deus ativo, alerta, pronto para fazer muito mais e abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que Ele opera em nós. Lucas, capítulo 11, verso 12. Abra aí, Lucas, capítulo 11, verso 9. O tempo já está indo, mas ainda temos tempo. Diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede é o quê? E quem busca e o que bate, eu não ouvi a igreja. O que busca, encontra, né, irmão? Ou acha, né? Quem bate, abre-se-lhe. Qual dentre de vocês é o pai que, se um filho pedir pão, dará pedra? Ou
qual ou que lhe pedir um peixe, e em lugar do peixe lhe dará uma cobra. Ou se lhe pedir um ovo, e lhe dará o escorpião. Ao Senhor Jesus diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Deus é um Deus que responde. Ele responde com portas abertas, onde as portas estão fechadas. Ele responde com poder e milagres, quando há impossíveis. Ele responde com abundância sobrenatural. Ele diz: eu suprirei todas as necessidades de acordo com as minhas riquezas em glória. Finalmente, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Abra também sua Bíblia em Deuteronômio 33, 26. 33, 26. Eu não sei porque tem alguns adolescentes jovens saindo. Não trouxe a Bíblia para acompanhar, né? O momento da pregação é o momento de ensinamento. É um momento de ensinamento. É nesta hora que Deus fala conosco, através dos seus ensinamentos. E eu vim aqui para trazer a mensagem da palavra de Deus que o Senhor me mandou. Deuteronômio 33, 26. Não há outro amado semelhante a Deus, que cavalga por sobre os céus para tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói. Sabe qual é a figura que nos traz esse texto aqui? É que Deus vem com a carruagem, rasgando os céus, para te ajudar quando você clama por Ele. É essa a ideia que o texto está nos trazendo. E quando ele diz: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os seus braços ternos, ele quer trazer a ideia de um pai ou de uma mãe que pega o seu bebê no colo e o protege de toda coisa que venha contra ele. É assim que o Senhor cuida de nós. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O agir de Deus também, irmão, é um agir messiânico. Implica em socorrer, ir em direção do sofredor, do acusado, do marginalizado, do perdido, para salvá-lo. Essa dimensão da ação divina tem o seu auge na encarnação do Verbo, como nós já falamos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pensemos na encarnação. A encarnação é um ato de humilhação para Deus. O Deus Criador, ele se humilha, tomando a forma humana para salvar o condenado. Esse agir de Deus, ele é necessário para a salvação do homem. Implica num ato de amor, de conceder a vida, como ele diz: eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham
em abundância. O agir de Deus implica numa causa. Ele age para salvar, para restaurar, para conduzir o homem à vida eterna. E aí, Deus não somente age, mas também Ele nos impulsiona a agir. Uma vez que temos recebido a salvação por meio de Jesus Cristo, nós também somos comissionados a anunciar as boas novas de salvação às outras pessoas. Como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Senão Jesus se digam amém. Aleluia. Concluindo, irmãos, Deus viu, Deus ouviu e respondeu com a preocupação ao sofrimento do seu povo nas mãos opressoras dos egípcios. A atitude de Deus, ela é oposta àquele ditado que diz: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Não. Deus não. Deus conhece o seu povo. Deus se preocupa profundamente com o seu povo. E por isso Ele se move para socorrer o seu povo. Deus havia decidido que era chegada a hora de agir e anunciar acerca do seu povo. Ele disse: por isso desci a fim de livrá-lo e conduzi-los a outra terra. Este ato de Deus descer implica uma intervenção do Deus Altíssimo na história humana. Na história humana. Assim, irmãos, por semelhante modo, também Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus deixou a glória eterna para cumprir o propósito de Deus, para libertar o homem do pecado e salvá-lo da condenação do inferno. Do mesmo modo que Deus proveu salvação ao povo de Israel, cativo lá 400 anos no Egito, Deus proveu salvação para toda a humanidade, para todo aquele que crê, porque todos estavam indo para o inferno. E a única forma de se livrar do inferno é aceitar a salvação que vem por Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Eu não sei você que está aqui, como está a sua condição. Acredito que você entendeu a mensagem da palavra do Senhor nesta noite. Deus, o Senhor Deus, é um Deus que vê, Ele te vê. É um Deus que ouve a tua oração e é um Deus que vem para te salvar.